Tá, ó. Por que que é difícil, né? Porque um refrigerador não é uma máquina térmica, né? Ele funciona de forma... Eu tô aqui lendo aqui no celular. Ele funciona de forma contrária a uma máquina térmica, né? Por isso que esse problema é um problema mais difícil. Tá, tudo bem. Tá. Vocês chegaram a dar uma lidinha nos refrigeradores ou não teve tempo? Então, eu vou falar um pouquinho de refrigerador. Eu só queria tentar fazer um exercício mais simples para fixar aquilo que eu falei. Depois eu ia falar de refrigerador. Pode ser assim, Wallace? Você conseguiu todos os outros? É só esse que você tem dúvida? Vamos ver os outros que é melhor, porque eu acabei de falar de máquina térmica, daí se a gente faz um exemplo sobre aquilo, vocês vão tendo mais clareza, entendeu? Daí eu falo sobre o refrigerador e faço esse. Eu acho melhor, para sequência, entendeu? De pensamento fluir melhor. Tá. Se você puder escolher o outro, eu agradeço. Minha cachorra tá chorando. Ah, obrigada. Eita. Então vamos rezar para ser mais simples. Vamos lá. Tá, vamos lá. Beleza. Ah, ó. Alguém quer ler para mim? Quer ser você mesmo? Ou Rafael, Alessandra? Pode ser, lê pra gente. Eita! Bom, aí eu quero. Vamos discutir o problema, né? Ele falou que é uma máquina, né? Pelo que eu tô entendendo, é uma máquina térmica. Que informações que ele deu pra gente? Conta pra mim. Vamos lá, pessoal. Vamos todo mundo pensar pra gente sair daqui pelo menos entendendo alguma coisa. Senão, tá? Que temperatura que ele deu? Legal. O que, que deve ser o 27 e o que, que deve ser o 327? Vocês conseguem imaginar? Isso, então você soma. Então, porque se ela está funcionando nessa temperatura, né? Posso falar que 27 graus Celsius é a temperatura da fonte fria, deve ser o ar resfriando lá, né? E esse 327 graus Celsius é a temperatura onde deve estar ocorrendo a queima do combustível, né? Então eu tenho a temperatura da fonte fria e da fonte quente. Será que com esses dois eu posso calcular o rendimento máximo que essa máquina pode ter? Porque Carnot diz que o máximo rendimento é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, né? Se eu tenho a temperatura da fonte fria e da fonte quente, dá para calcular o maior rendimento, que é o rendimento de Carnot? Dá. Então eu vou calcular o que, ó? O rendimento máximo,
né? Mais do que isso, a minha máquina não pode, por lei, conseguir ter. Então fica 1 menos a temperatura da fonte fria, que é 300, né? Sobre a temperatura da fonte quente, que é quanto? 600. Então, quem que é esse rendimento aí máximo, que é o rendimento de Carnot, né? Isso aqui vai ficar 1 menos 300 sobre 600. Tá claro que 300 sobre 600, isso aqui dá meio, dá 0,5, né? Eu posso cortar os dois zeros em cima com os dois zeros embaixo, 3 dividido por 6 dá meio, 1 menos meio, isso aqui dá 0,5. 0,5 quanto é que é? 50%, né? Então, para minha máquina operar segundo essas duas temperaturas, o maior rendimento que ela pode ter é 50%. Tudo bem? Mas daí ele fala de uma tal de potência, não fala? Pra gente, Wallace? Do que ele falou? Tá. Opa, então a potência útil é 900 watts. E a potência que vem da fonte quente, eu vou falar que é a total, né? Aquilo que eu tô é 1.400, é isso? Então, olha, quando a gente fala potência, potência é a mesma coisa que energia sobre tempo, né? O watts é o joule por segundo. Então eu poderia pensar o seguinte, né? Quando eu penso no problema dessa forma, né? O que é essa potência útil? Essa potência útil está dizendo que cada 1 segundo eu posso falar que eu tenho um trabalho, porque eu trabalho a minha energia útil de quanto? De 900 joules, né? E aqui, 1.400 watts, eu tenho a cada 1 segundo, eu tenho energia vindo da fonte quente de 1.400 joules. Olha que interessante, né? Então, lembra que o rendimento de uma máquina qualquer é trabalho, a gente viu lá no comecinho, ó, é energia útil, trabalho sobre a energia total que entra, né? Poxa, eu tenho o trabalho que é 900, eu tenho a energia total que é 1.400. Então, eu quero que ela faça isso naquela temperatura. Então, eu vou calcular o rendimento que eu quero que ela tenha. Eu pego a potência útil na forma de trabalho, que é 900 joules, e divido pela energia que vem da fonte quente, que é 1.400. Quanto é que dá 900 dividido por 1.400? Vocês podem me dizer? Poxa, isso. Então, o rendimento dessa máquina seria de 64,3%. Bom, agora é possível essa máquina existir ou não? Não, não é possível. Então, o Carnot fala, para existir nessas duas temperaturas, o maior rendimento é 50%. Significa o quê, né? Se eu colocar uma potência total de 1.400 watts, no máximo eu vou produzir 700 watts de potência útil, mas eu não vou. Ficou claro? Tá bom. E daí é legal a sequência, porque primeiro eu falei de máquina térmica, né? Expliquei a questão do rendimento, o rendimento máximo que é o de Carnot, e daí eu faço um exemplo. Daí vocês têm uma noção do que é aquilo, né? Tá bom? Porque se eu for falar de refrigerador é outra história, aí o bicho fica mais complicado. Gervásio, tudo bem o que eu falei até aqui? Gervásio, Alessandra, Rafael, tá. Olha, tá, então, qual que é a minha grande preocupação? Vocês entendem quando eu faço, né? Mas fazer um problema desse, às vezes vocês não sabem como começar, né? Sim, dá sim, a gente volta sim, não tem problema não, Rafael.
Você pega, já deixa a questão aí do lado, tá? Você manda no grupo que a gente já resolve, tá bom? É importante. E olha, então, parece que é fácil, né? Você vê assim, nossa, não é fácil, né? Então, estruturar, esse é o problema, estruturar esse raciocínio, né? Enxergar esse tipo de coisa assim, é ler, tentar entender a máquina térmica e simplesmente na máquina térmica, sempre que eles derem a temperatura inicial e final, né, ou melhor, fria da fonte quente, calculem o rendimento máximo, né? Nenhuma outra possibilidade de rendimento maior do que esse pode ocorrer. Então isso é muito importante que a gente tenha clareza na hora de resolver os problemas, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho de refrigerador, né? Wallace, você quer perguntar mais alguma questão que não seja de refrigerador? Tá. Como é que funciona um refrigerador? Vocês sabem me dizer? Porque o refrigerador, ele tem a parte de trás, né? A parte de trás não é umas gradinhas que a gente seca a roupa? Não é assim que funciona? Põe o tênis aqui quando chove, não é? São os caninhos pretos, né? Isso, perfeito. Aqui tem um motor, não é isso? Tem um motor. E dentro do congelador, quem aqui já descongelou o congelador, a gente não pode furar, porque aqui dentro tem uns caninhos também, né? Ó. É muito engraçado porque como é que um motor é capaz de deixar o ar quente aqui fora e o ar gelado lá dentro, né? A partir da expansão e compressão. Então, a gente viu, quando a gente estudou, quando eu expando um gás rapidamente, a temperatura dele baixa, né? E quando eu comprimo um gás, a temperatura dele sobe. Vem lá da primeira lei da termodinâmica. Então, como é que funciona o motor, né? O motor ele vai comprimir o gás. Quando o gás chega aqui dentro, ele está bem apertadinho. Então, você abre a válvula, o gás aqui ele expande rapidamente, então a temperatura cai, né? Mas ele é comprimido. Quando ele é comprimido, ele aquece e aquece em volta dele. Então, o princípio do funcionamento da geladeira funciona como? Comprimindo e expandindo o gás. Na parte em que o gás expande, a temperatura é baixa, na parte em que ele comprime, a temperatura é alta, né? Então, dessa forma, eu vou tirando o calor de dentro da geladeira, à custa do trabalho do motor, né? É isso que eu pago, né? Então, se a gente tivesse que fazer o esquema de um refrigerador, ele é diferente de uma máquina térmica, né? Por quê? Olha, você tira uma quantidade de calor da fonte fria, você está jogando para fora, à custa de quem, né? Ó, você está realizando o trabalho, então aqui tem um trabalho que está sendo realizado, né? E tem uma quantidade de calor da fonte quente que está entrando aqui também. Né? Então agora muda um pouquinho, né? O QF aqui é igual a QQ mais trabalho. É um pouquinho diferente da lógica que a gente tinha lá da máquina térmica, né? Então, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? O que a gente paga é o trabalho. É o trabalho que esse motor aqui realiza, né? E o que eu quero é a quantidade de calor que vai embora para a fonte fria. Né? Como é que eu poderia escrever uma equação para rendimento dessa máquina? Vocês conseguem me ajudar? Multiplicaria? Opa, vamos pensar, né? Ó.
Ora, se você consegue imaginar uma equação para o rendimento dessa máquina? Qual que é a fórmula? Isso. Ó, é o QF dividido pelo trabalho. Exatamente isso. É o contrário da outra, né? Aqui QF é o que eu quero, é aquilo que eu quero tirar fora no meu congelador, a quantidade de calor que eu estou tirando da fonte fria, e trabalho é tudo aquilo que eu estou pagando, né? Agora, de novo, trabalho é a diferença entre o QQ e o QF. Por isso, ele chama de eficiência, eu vou continuar chamando de rendimento. Isso fica QF, eu vou dividir pelo trabalho, e o trabalho é o QQ menos o QF. E foi aí que você começou, né? Bom, eu vou fazer uma coisa agora para a gente escrever o rendimento máximo, que é o rendimento de Carnot, né? Acho que a minha cachorra quer comer. Então, o que a gente sabe de novo? Ó, que a quantidade de calor que vai embora para a fonte fria é uma constante vezes a temperatura da fonte fria. A quantidade de calor que vai para a fonte quente é uma constante vezes a temperatura da fonte quente. Então, eu quero substituir esse QF, esse QQ e esse QF em termos de temperatura, que nem a gente fez para a fonte quente, né? Só que aí, pessoal, eu vou fazer uma coisa que vocês vão querer me matar, mas é assim que a gente escreve, por incrível que pareça, né? Eu vou dividir em cima e embaixo por QF. Então, olha, eu tenho QF, né? Eu tinha lá QF, e aqui embaixo eu tenho QQ menos QF, né? Se eu pegar uma fração e dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não altero o valor dessa fração, né? Então eu vou dividir aqui em cima por QF e aqui embaixo eu vou dividir por QF também. Então, como é que vai ficar a equação da eficiência desse refrigerador? QF dividido por QF dá 1 sobre. Aqui eu vou ter QQ sobre QF. Então, isso aqui vai ficar TQ sobre TF, isso aqui menos 1. Eu estou achando só uma coisa, por favor, Wallace, dá uma olhadinha. Eu estou achando que não é QQ menos QF menos 1, é 1 menos QQ sobre QF. Dá uma olhadinha se isso existe lá. Então, peraí que tem alguma coisa erradinha aqui, olha. Eu acho que é essa aqui, ó. Isso aqui não é QQ menos QF. Isso aqui é o QF menos QQ. Essa ordem aqui é importante, ó. QF menos QQ. Daí sim, daí quando você dividir por QF em cima e QF embaixo, se aqui é QF e aqui é QQ, então vai ficar 1 menos. Deixa eu só terminar aqui, ó. O rendimento aqui vai ficar 1 menos. QF sobre QF dá 1 menos. Aqui eu vou ter TQ sobre TF. Esse seria o rendimento, que é o rendimento máximo, que é o rendimento de Carnot. Mas isso tudo a gente está pensando na lógica do refrigerador, que é diferente da lógica da máquina térmica, né? Não é o inverso, né? Porque olha, quando eu tinha máquina térmica, eu não sei se você lembra a construção que nós fizemos, a máquina térmica ela era um pouquinho diferente, era 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Lembra? Essa é a equação da máquina térmica. Aqui não, eu tenho 1 sobre 1 menos TQ sobre TF, é um pouquinho diferente daquela que nós tínhamos feito. Tá bom? É diferente. Ele é mais difícil, o refrigerador é mais difícil que a máquina térmica. Bom, então agora vamos tentar resolver a questão que o Wallace está pedindo para gente, né? Vamos ler junto a questão, Wallace? Você quer ler para gente a do refrigerador? Pode ler.
Poxa, como é que a gente pode fazer isso? Quero a ajuda de vocês, né? Então, eu tenho trabalho. Primeira coisa, essa quantidade de calor é da fonte fria ou é da fonte quente? Essa é a primeira pergunta importante. Por quê? Essa é a grande pergunta. Talvez seja a pergunta difícil do problema. Ele está extraindo 210 joules de calor por ciclo a partir de um congelador. Tudo bem. E a temperatura do congelador, a temperatura aqui da fonte fria, que é o congelador, é menos 10 graus Celsius. Tudo bem? Tá? Ele quer saber qual que vai ser a temperatura máxima, né, do ar para o qual essa condição pode ser atendida. Puxa, então o ar é onde está o nosso motor, né? Então ele quer saber qual a maior temperatura da fonte quente. E aí, como é que a gente pode resolver isso? Tá, qual que seria? Então, ó, eu tenho que lembrar que tudo que eu tiro da fonte fria é a custa do trabalho, né? Mais aquilo que vai para a fonte quente, né? Ó, né? Esse é o problema. Então, tudo que eu tiro da fonte fria, uma parte é a custa do trabalho do motor e outra parte foi para a fonte quente, né? Então, eu tenho da fonte fria que é 2100, eu tenho o trabalho que é 300. Quanto é que eu mandei para a fonte quente? A gente consegue fazer isso? Quanto? Ó, eu tenho a fonte fria que é o total, que é 2100, né? Eu tenho o trabalho que é 300 e eu quero a quantidade de calor que foi para a fonte quente. Quanto é que dá isso? 1800? 1800, legal. Puxa, o que dá para fazer com isso agora? Na fórmula para calcular a eficiência, né? Rendimento máximo, se eu quero calcular o rendimento máximo, eu preciso das duas temperaturas, da fonte fria e da fonte quente, né? Eu só tenho da fonte fria, eu não tenho da fonte quente. Então aqui eu ainda não consigo calcular o rendimento máximo. Mas eu consigo calcular o rendimento dessa máquina? Qual que é a equação para calcular o rendimento dessa máquina? QF sobre trabalho, é isso mesmo? Quanto dá esse rendimento então? Isso dá quanto? 7 a quantos por cento? 7 a quantos por cento? Tá. Porque
para ser porcentagem, né, ó, só para a gente lembrar, ó, se eu tivesse, por exemplo, 0,2 é quantos por cento? Eu multiplico por 100 em cima, não é? E multiplico por 100 embaixo. Isso aqui então fica quanto? 20%, não é? Então, 0,2 é 20%. 7 para ser porcentagem, eu teria que multiplicar por 100 em cima e 100 embaixo. Então, isso daria 700%. É possível isso? Wallace, é possível um refrigerador ter uma eficiência de 700%, mais que 100%? Então, você não precisaria nem calcular a temperatura da fonte quente, né? Ele não é possível. Era só calcular o rendimento. Com o rendimento você já percebe que não tem como, né? Não é possível. Tá bom? Tá. Então você tinha feito certo, né? Você tinha seguido os passos bons. Você só travou aqui, eu acho, né? Tá bom. Tá. Vamos pro próximo. Bom, vocês querem a revisão? É melhor, né? Ou quer falar um pouquinho das transformações cíclicas? Eita, quais são? É porque eu fiz o Moodle sortear. Só se o Moodle. Tá. Faz as duas então. Você não pode, pode, não tem problema. Tá bom, pode sim, não tem problema. Pode sim. Tá. Olha, eu vou falar um pouquinho de coisas que eu acho importantes para vocês fazerem para a prova, né? E a gente fala um pouquinho da cíclica no final para a Rafaele, né? Existem dois tipos de quantidade de calor que são importantes, né? Eu já tinha falado isso para vocês. Uma quantidade de calor quando ocorre mudança de temperatura, isso é uma das coisas que a gente vai pedir muito para vocês. E uma quantidade de calor quando muda o estado físico. Então, não pode esquecer disso, né? Mudou a temperatura e ocorreu mudança de estado físico, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de calcular essa quantidade de calor, né? Mudou a temperatura, é o MPCzinho vezes a variação de temperatura, estou chamando θ de temperatura, né? Vocês lembram o que é esse C minúsculo que está aqui? Tinha um nome. Perfeito. Então, o calor específico depende da substância. A água tem um dos maiores calores específicos na natureza, que é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Então, se você quer calcular a quantidade de calor para uma substância mudar a temperatura, você vai pegar a massa da substância, o calor específico da substância e multiplicar por ΔT, que é a temperatura final menos a inicial, né? Agora, se essa substância estiver mudando de estado, por exemplo, ela está passando do estado sólido para o líquido, nesse momento não muda a temperatura, né? E daí eu pego a massa e multiplico por L, que eu chamo de calor latente. Então, é muito importante que vocês entendam essa questão, né? E se forem oferecidos gráficos para vocês, isso é uma coisa que é muito pedido, né? Olha, da temperatura em função da quantidade de calor, a gente percebe que, por exemplo, eu posso desenhar um gráfico desse tipo aqui para vocês, ó, né? Vamos supor que aqui eu tenho uma quantidade de 1000 calorias, né? Aqui eu tenho 3000 calorias, né? Aqui a temperatura está em menos 10 graus Celsius,
Aqui a temperatura eu vou falar que está em 20 graus Celsius, né? Não é água essa substância, né? Vamos supor que eu esteja a pressão de uma TM. O que eu percebo? Ó, de menos 10 até 20 graus Celsius, o corpo recebeu 1000 calorias e a temperatura está aumentando, né? De 1000 calorias até 3000 calorias, a temperatura não mudou. Então, o corpo está recebendo calor, mas a temperatura é sempre 20 graus Celsius. Então, é aqui que está ocorrendo a mudança de estado físico, né? E depois, ele continua recebendo calor, mas a temperatura muda. Então, toda vez que você tiver um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor, o patamar horizontal, onde a temperatura se mantém constante, é naquele intervalo que está ocorrendo a mudança de estado, né? Então, se ele pedisse para esse exemplo, por exemplo, calcular o calor latente de mudança de estado, você poderia, sabendo a massa da substância, você sabe que de 1000 a 3000, o corpo recebeu 2000 calorias, né? Se ele te deu a massa, vamos supor que a massa da substância aqui é uma massa de 400 gramas. Você acha o calor latente de fusão, né? Você vai ter que o calor latente de fusão são 2000 calorias dividido lá por 400 gramas. E você acha o calor latente de fusão da substância, né? 20 dividido por 4 dá 5. Então, o calor latente de fusão dessa substância seria 5 calorias por grama, tá bom? Então, isso é uma coisa importante. A outra coisa importante, e na minha opinião são os problemas mais difíceis, são aqueles que envolvem trocas de calor, né? Isso aí foi uma coisa que nós vimos também, né? Oh, meu Deus. Olha, trocas de calor. Bom, se você tem um recipiente, né, um calorímetro, um aparelho que a gente coloca os objetos para trocar calor no interior dele. Vamos supor que você tem um cubinho de metal, né? Você tem esse cubinho de metal. A temperatura desse cubinho de metal é alta, vamos supor que seja 120 graus Celsius, e você vai colocar um líquido aqui dentro, né? Vamos supor que você vai colocar um óleo, né? A temperatura inicial desse óleo, aqui é 120. A temperatura inicial desse óleo, vamos supor que seja 30 graus Celsius, né? Se você deixar o óleo em contato com o calorímetro, vai haver troca de calor, né? O objeto que está a temperatura maior vai ceder calor para a substância que está a uma temperatura menor, até que eles atingem o equilíbrio. Então, eu poderia pedir qual que é a temperatura final, tanto do óleo quanto do metal, do cubinho de metal. E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente resolve um problema que envolve trocas de calor? A gente fala que a somatória das quantidades de calor trocadas no problema é igual a zero, né? De novo, eu tenho conservação de energia. Todo calor perdido pelo metal é ganho pelo óleo, né? Então, eu vou falar que o Q do metal mais o Q do óleo, tudo isso aqui somado é igual a zero, né? Se não houver mudança de estado, a quantidade de calor do metal é o M vezes o Czinho vezes o delta θ do metal. E a quantidade de calor do óleo é o M vezes Czinho vezes delta θ do óleo, né? Tudo isso é igual a zero. Você sabendo o problema falando a massa do metal, a massa do óleo, o Czinho do metal, o Czinho do óleo, o delta θ aqui é X, que é a temperatura final, menos 120, e o delta θ aqui é x menos 30. Então, você monta uma equação em que a única variável é a temperatura final, né? Isso também foi falado para vocês e isso cai na prova, tá bom? Bom, vocês gostariam de perguntar alguma coisa até aqui? Wallace, Alessandra, Gervásio. Tá, tá bom. Depois, na sequência, a gente aprendeu os gases, né?
Os gases, a gente falou bastante sobre gases, né? Eu falei que o gás, ele é definido pelas variáveis pressão, volume e temperatura, né? Se eu quero estudar o gás num certo momento, num certo estado, naquele instante, então eu sei que eu vou usar a equação de estado de um gás. PV é igual a nRT, né? Esse N é o número de mols do meu gás, esse R é a constante universal dos gases que é dada. Então, se por exemplo você sabe a temperatura do gás, você conseguiu medir, você sabe o volume, você sabe a pressão do gás naquele instante. Ou se você sabe a pressão e o volume, você acha a temperatura. Então, se você quer analisar o gás num certo instante, você tem a equação PV igual a nRT, né? Mas pode ser que você não quer saber num certo instante, né? Você tem o gás numa situação inicial, onde você tem a pressão inicial que é conhecida, o volume inicial e a temperatura inicial. E o gás vai sofrer uma transformação, né? Então ele sai desse estado, que é o estado inicial, onde você conhecia aquelas três variáveis de estado, e ele vai para um estado final, onde você tem, por exemplo, uma dessas variáveis e a outra você não conhece, ou melhor, você tem duas e não conhece a outra, né? Como é que você resolve um problema em que ocorre uma transformação do gás do estado inicial para o final, né? Eu falei que nessa equação, se você tem o N e o R constante, o N e o R não muda, o que não muda do gás é a pressão vezes o volume dividido pela temperatura. Isso é o número de mols vezes a constante universal dos gases, né? Então, o N e o R do estado inicial é igual a N e o R do estado final. Ou seja, a gente tem a equação que a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre a temperatura final do gás, né? E aí podem ocorrer os problemas em que ele fala, né? O gás sofreu uma transformação isotérmica. O que significa? Que a temperatura inicial é igual à temperatura final. Então aí o T você pode cortar com a temperatura final e a equação fica PV por vol, né? Se ele falar que é uma transformação isobárica, onde as pressões são iguais, então vai ser o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final, né? Então isso é muito importante quando vocês forem falar de um gás. Vocês têm que, ao ler o problema, perceber se você quer um dado naquele estado, naquele instante, ou a pressão, ou o volume ou temperatura naquele instante, ou você quer calcular uma das variáveis após o gás sofrer uma transformação, né? Tanto na primeira equação quanto na segunda, o que é importante? A temperatura sempre está medida em Kelvin. Quando eu falo em gás, nunca a temperatura pode estar em Celsius ou em Fahrenheit. Então a temperatura sempre na escala Kelvin. Tá bom? Pessoal, tudo bem até aqui? Tá. E aí, um pouquinho antes da gente falar da primeira lei da termodinâmica, a gente falou sobre trabalho, né? Como é que eu posso calcular o trabalho de um gás, né? Então, daí a gente já entra na dúvida da Rafaele, né? Para calcular o trabalho de um gás, vai depender que tipo de transformação esse gás está sofrendo, né? Se for uma transformação isobárica, como é que a gente calcula o trabalho, né? Trabalho é o valor da pressão, que é constante, vezes a variação de volume, vezes ΔV, né? Então, o gás, ele pode expandir ou ele pode comprimir, né? Se ele expande, o ΔV é positivo, porque o volume final é maior do que o inicial. Então, o trabalho sempre vai ser positivo quando o gás estiver sofrendo aquilo que a gente chama de expansão. E o trabalho vai ser um trabalho negativo quando o gás estiver sofrendo a compressão, tá bom?
Você vai falar, professora, e se a transformação não for uma transformação isobárica? Como é que a gente calcula o trabalho, né? A gente pode calcular o trabalho através do gráfico da pressão em função do volume. Vamos supor que a gente tem uma transformação em que o gás está passando por... O gás está sofrendo esse tipo de transformação aqui, ó, né? O gás está indo do estado A para o estado B, né? Olha, claramente aqui a pressão está mudando, né? Ó, no estado A a pressão era baixa, no estado B a pressão aqui aumentou, né? Como é que eu calculo o trabalho? É uma transformação aberta, começa em A e termina em B, então eu tenho que encontrar a área da reta que representa a transformação, a área até o eixo horizontal. Então aqui eu vou ter que calcular a área dessa figura aqui, ó, que seria a área de um trapézio, né? Então, o trabalho, quando a transformação não é isobárica, ele é igual à área desse diagrama, a área do gráfico, PV, né? Pressão em função do volume. Daí você fala, professora, mas eu calculo a área, como é que eu sei se o trabalho é positivo ou negativo? Você vê, ó, o volume está diminuindo, ele está sofrendo compressão, então o trabalho é negativo. Se ele tivesse começado em B e viesse para A, então ele começou com volume pequeno, em A o volume aumentou, então ele sofreu expansão, então o trabalho seria um trabalho positivo, tá bom? E aí tem as transformações que são as transformações cíclicas, né? Em que o gás começa e termina no mesmo ponto. Essas transformações são transformações que ocorrem nos motores, né? Nos motores a combustão. Então eu tenho lá o diagrama PV, vamos imaginar que a gente tem uma transformação em que o gás faz esse tipo de movimento, né? Ó, então, ele sai do ponto A, expande até o ponto B, expande até C, comprime até D e de D ele comprime até A, né? Como é que eu calculo o trabalho se a transformação agora for uma transformação cíclica, né? É a área interna da figura, né? Isso é uma coisa que nós vimos. Você fala, professora, mas se aqui ele está expandindo, expandindo, comprimindo e comprimindo, como é que eu sei se o trabalho é positivo ou negativo? Bom, a gente viu que o trabalho vai ser positivo se a transformação for uma transformação no sentido horário, porque a área da expansão é maior do que a área da compressão. E o trabalho vai ser negativo se ela for uma transformação cíclica, mas ela ocorrer no sentido que a gente chama de sentido anti-horário. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Isso. Tá. Não, não. Então, a energia interna de um ponto, você quer energia interna, por exemplo, no ponto A, né? Isso aqui é 3 meios de nRT, né? Onde você tem que ter a temperatura do ponto A. Mas como é que você acha a temperatura do ponto A, né? Se você lembrar um pouquinho, né? Ó, a equação lembra PV não é igual a nRT, né? Então, nRT do ponto A nada mais é do que a pressão e o volume do ponto A no gráfico, tá? Então, você pode falar que a energia interna do ponto A nada mais é do que 3 meios, nRT nada mais é do que o produto pressão do ponto A vezes o volume do ponto A. Daí você calcula a energia interna do ponto A. Tudo bem? Mas talvez não seja isso a sua pergunta. Você quer ler um problema específico para a gente resolver? Pode ler um que você tenha dúvida, né? Daí eu já te ajudo.
Tá, tá, mas pode ler. Legal, tá bom. Gente, tem muita matéria para prova, hein? 8, 8. Eu coloquei lá no Moodle direitinho. O conteúdo vai ser uma por assunto. Temos 8 questões. Pode. Então, geralmente a gente usa a primeira lei da termodinâmica, né? Ó, quantidade de calor é ΔU mais trabalho, né? Então, se for uma transformação cíclica, isso é muito importante que você está me perguntando, né? Então, se você tem o diagrama PV, né? Vou desenhar uma transformação cíclica bem simplesinha, tá? Mas acho que você vai entender. Ó, então, o gás está no ponto A, foi para o ponto B, do B ele foi para o C, do C ele foi para o D e do D ele voltou para o A. Não tem variação da energia interna, né, na transformação cíclica. Por quê, né? O ΔU ele é proporcional ao ΔT. Como ele saiu do ponto A e voltou para o ponto a temperatura inicial é igual ao final. Então, toda transformação cíclica, toda, o ΔU é igual a zero. Então, se ΔU é igual a zero, a quantidade de calor é igual ao trabalho. E como é que você calcula o trabalho? A partir da área interna da figura. Então, você calculou a área interna, você tem trabalho. Se você tem trabalho, você tem a quantidade de calor. Tudo bem? Do mesmo jeito que você fez para o ciclo inteiro, você pode fazer de A até B, de B até C, de C até D. Então, você pode calcular o trabalho só de A até B, calculando a área até embaixo, né? Então, você tem trabalho. Ele deve falar alguma coisa sobre o ΔU, daí juntando os dois, você calcula a quantidade de calor. Acho que a gente fez isso no atendimento anterior, que era uma dúvida, era uma questão difícil que a Alessandra, o Wallace, eles trouxeram, né? Acho que o Gervásio também. Ah, eu acho que é aquela, né? Tá. Deixa eu ver. Mas daí a gente gravou, né? Deixa eu ver. Tá. Não tem, não tem problema não. A gente faz. Tá. Olha, é esse, né? Ó, tá certinho. É uma questão boa, a primeira coisa que é boa, né? Quando a gente usa Joule, a gente não usa ATM litro, né? Então, se na prova tiver ATM litro, você tem que transformar ATM, é muito importante, ó. Você tem que transformar para Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, né? Como é que se transforma ATM para Newton por metro quadrado? Você multiplica por 10 a quinta. A gente sabe que uma ATM ela é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. É a primeira coisa. E a segunda coisa, o volume nunca em litro, o volume sempre em metro cúbico, né? Então a gente sabe que 1 litro é a milésima parte do metro cúbico.
Então, como é que você passa de litro para metro cúbico, né? Você divide por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Né? Então, isso é a primeira coisa importante no diagrama em que a pressão está em ATM e o volume em litro. Né? E aí, ó, ele tem a seguinte sequência. Ó. Vamos dar uma olhadinha com cuidado para ver se a gente está entendendo direitinho. Eu tenho o ponto A, tenho uma setinha aqui indo para o ponto D, do ponto D eu tenho uma setinha indo para C, de C indo para B e parou. Então isso não é cíclico, né? A vai para D, de D vai para C, de C vai para B. Aqui não tem de B indo para A, né? Olha que interessante, né? Aqui eu tenho A indo para B, né? E aqui eu tenho A indo para C, tá bom? Eu tenho essas 3 possibilidades. Então, o que ele fala? Ó, conforme mostrado abaixo, se o calor é absorvido pelo gás ao longo de AB é 400 joules, opa! Então, ele está olhando só esse pedacinho de A até B. Então, é só ele que me interessa nesse começo. Ó. É como se eu estivesse olhando o gráfico, né? Aqui eu tenho o volume em litros de novo, ó. Eu tenho a pressão em ATM, e eu estou olhando só um trechinho aqui de A até B. Ó. Então, o que ele falou que está acontecendo entre o ponto A e o ponto B? Que nessa transformação de A até B, o calor absorvido pelo gás foi de 400 joules. Então, eu tenho essa quantidade de calor de A até B, ele está ganhando, isso aqui é igual a mais 400 joules. Puxa, dá para saber o trabalho de A até B? Dá, né? Trabalho é a área da figura do gráfico, é até uma área fácil, né? É a área desse retângulo aqui, ó. Eu tenho a base, ó, vou até olhar, né? Ele está começando de 1 litro até 3 litros, né? 1 litro é 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, até 3 litros, que é 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ó, não esqueça que de litro para metro cúbico eu multiplico por 10 a menos 3. E a pressão no ponto A é de 1 atm. 1 atm é 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, se eu já tenho o calor que ele deu e eu tenho o trabalho através da área da figura do gráfico, o trabalho vai ser igual a base, ó, 1 vezes 10 a menos 3 até 3 vezes 10 a menos 3, a base dá 2 vezes 10 a menos 3. Então, eu tenho a base e vou multiplicar pela altura. A altura é 1 vezes 10 a quinta, né? Isso aqui fica 2 vezes 10 a menos 3 com 1 vezes 10 a quinta, dá 2 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, 200 joules. Ele está expandindo, é positivo. Até aí tudo bem, Alessandra? Alessandra não, Rafaele. Até. Tá. Agora, olha, se você tem o calor e o trabalho, dá para encontrar a variação da energia interna? Dá, né? E entre A até B. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu sei que a quantidade de calor de A até B é a variação da energia interna mais trabalho. A quantidade de calor é 400, o trabalho é 200, então você vai ter aqui que 400 é igual a ΔU mais 200, né? 200 passa subtraindo, você encontrou que o ΔU de A até B é igual a 200 joules. E aí que está a questão. O ΔU só depende do ponto inicial e do ponto final, não depende de mais nada. Daí, o que ele pede para a gente, né? Ele fala, né? Se eu mudar agora, olha, determine a quantidade de calor absorvido ao longo de A a CD. Bom, se ele for de A até C e voltar até B, então eu estou indo por esse caminho aqui, A a CB. Você percebe que o ponto inicial e final é o mesmo? Tudo bem? Então, o ΔU é o mesmo. Quando você vai de A, passa por C e vai até B, é a mesma variação de energia interna de A até B, porque o ΔU só depende do ponto final e do ponto inicial. Não importa o caminho intermediário. Então, o ΔU vai ser 200 joules. Dá para calcular o trabalho? Dá. Então, você vai ter que sair de A, ir até C e até B, ó.
O trabalho vai ser essa área aqui, ó. Tudo bem? Se calcula a área dessa figura, você tem o trabalho. Bom, se você tem o trabalho ΔU, dá para calcular a quantidade de calor? Dá. O que é a quantidade de calor? É o trabalho que você calculou através da área, mais o ΔU, que só depende do ponto inicial e final que você tem. Ficou claro, Rafael? Isso mesmo, ó. De A, C até B, ó. Você vai pintar todo esse trapézio aqui, ó. É um trapézio, né? Então é a base maior mais a base menor vezes a altura dividida por 2. Ou você também ter dividido a figura em 2. Você já sabe que a área aqui de baixo tinha dado 200, né? Lembra? Você pode calcular a área do triângulo e somar os dois, daí você tem o trabalho total. Também é possível. Isso, porque isso, perfeito. E isso é muito importante, porque a energia interna depende da temperatura inicial e da temperatura final, né? Como vai ser entre o ponto A e B, qualquer outro transformação que ele faça entre A e B, o delta 1 não vai ter mudado. O delta 1 vai ser sempre o mesmo. Tudo bem? Imagina. Eu acho que é isso, gente. Tranquilo até aqui? Eu vou dar um... Estudem, viu? Estudem, porque tem bastante coisa, tá? Não é pouca coisa, não. Eu tava pensando 3 horas. Você acha pouco? Mas vamos tentar. Eu fiquei com dó do pessoal de eletricidade e magnetismo. Acho que eu dei 2 horas e meia, 8 questões. Lá é mais difícil, a matéria deles é mais difícil. Tem integral de superfície, integral de linha. Tá bom. Mas acho que vocês, 3 horas está de bom tamanho. Não tem integral de superfície, não tem integral de linha. Então vamos tentar. Ó, qual que é o problema, pessoal? Quando a gente voltar, depois dessa prova, a gente começa o outro assunto. Eu vou falar de ondas, que começa muito fácil. Depois eu ainda vou falar de som e de luz. Então a gente vai ter muita coisa ainda, viu? Física 2 tem bastante coisa, tá bom? Então, eu acho que a gente deve voltar em outubro. Eu acho que a gente volta em outubro, quando vocês estiverem vacinados também. Antes de vocês se vacinarem, eu acho que a gente não deve voltar. Mas essa é a minha opinião, né? Porque não tem sentido só uma parte tá vacinada e a outra não tá, entendeu? Quer dizer que quem tem vacinado fica vivo e os outros morrem? Não é certo, né? Morrem não, mas algumas pessoas vão morrer. Como o governo falou que até, acho que é 15 de setembro, todo mundo vai estar vacinado até 18 anos, eu acredito que depois de mais umas 2 semanas a gente já está tranquilo, assim, em termos de vocês estarem vacinados, a gente estar vacinado, os funcionários estarem vacinados, né? E a gente conseguir voltar com mais tranquilidade, tá bom? Então, se for Coronavac, é 15 de outubro, né? Não, 15 de setembro, 15 de setembro. Então, eu tô esperando que seja Coronavac, que são 14 dias, né? Por isso que eu tô pensando que é em outubro que a gente volta, né? Porque diz que o governo federal não vai mais querer a Coronavac, então vai ficar com a gente, vai ficar com o Estado. Se vai ficar com o Estado,
Então, depois de 14 dias, a gente toma a segunda dose. É, essa de 3 meses, daí a gente só volta ano que vem. Essa não volta cedo, não. Essa vai demorar, Rafael. Tá bom. Mas isso é a minha opinião, né? É a minha opinião. Mas eu acho que assim, se quiserem, olha, professora Mônica, deixa eu até parar de gravar, não vou ser presa. O Bolsonaro vem aqui.